Boa noite, paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Para mim é sempre uma honra vir nessa casa, porque aqui Deus me deu amigos, pessoas a quais eu posso confiar, e tem sido um presente de Deus para mim. Essa igreja Torre Forte, esse ministério apostólico que tem somado muito na minha vida. É difícil você ter alguém que você possa contar o seu problema. Você pode contar suas vitórias, mas contar problema não é para todo mundo. E a igreja apostólica, bispo, o pastor, eles somam na minha vida nisso, porque eu posso encontrar neles um ponto seguro. Eu posso ser eu, não preciso fingir que está tudo bem, ou sair sorrindo no momento que eu estou chorando. E eu agradeço de coração a amizade, o zelo, o tempo e as oportunidades que eu tenho para vir aqui. Para mim, o ministério da palavra, pregar, anunciar, faz parte da minha vida. Eu amo fazer o que faço, embora seja jovem. Faço isso desde novo, com a minha linguagem, um estilo diferente. Pode ver que chia, tem um R no final. Carioquês, está na pele, está no sangue. Mas não tem problema não, porque a linguagem do reino, quando ela vem, ela se conecta. A palavra diz que a unção de Deus, ela despedaça o jugo. Então ela vem ao encontro. Ela é capaz de direcionar você, somar com a tua vida. E a minha oração e o meu pedido ao Espírito Santo é que a unção dele te jogue agora no caminho ao qual ele preparou para essa noite. Amém? Amém? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua casa, te adorando, te glorificando, podendo mais uma vez ouvir de ti, ouvir as tuas palavras que trazem vida, vir a ti com o coração quebrantado, às vezes com o coração entristecido, mas estamos aqui, Deus, e nós não sairemos aqui, porque só tu tens palavra de vida eterna, e nós não queremos um outro lugar a não ser a tua presença, a não ser estarmos em ti. Por isso venha, revela-te esta noite, revela a tua palavra com entendimento do céu. Todo o embaraço das trevas seja retirado na autoridade do nome de Jesus, e aquilo que o Senhor preparou venha a ser revelado com poder e autoridade. Assim nós dizemos, oramos e glorificamos em nome de Jesus, e amém. Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês que é latente no meu espírito. Deus tem falado comigo através dessa palavra. E hoje em dia hoje, o dia atual, a gente vê muitas pessoas que observam a igreja, o reino acontecer e não fazem parte. São somente observadores. São pessoas que estão notando de longe, mas não estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. E eu, como anunciador, essa noite eu venho dizer: faça parte, vamos fazer parte. Eu te faço uma pergunta: quantas pessoas você abençoou essa semana? Ou no mês passado? Quantas pessoas você tocou com uma palavra? Quantas pessoas você tocou com um abraço? Ou somente com um sorriso? A gente tem o costume de dar bom dia para alguém. A gente não, eu me tiro dessa. E a pessoa não respondeu o teu bom dia, você não dá mais. E isso é um problema, porque a palavra diz que o bem vence o mal e não o mal vence o bem. Então se você dá um bom dia e a pessoa não te dá um bom dia, amanhã você dá bom dia de novo até ela te dar bom dia. E essa perseverança eu não tenho encontrado no povo de Deus, saca? De quebrar o jugo, de quebrar as barreiras com aquilo que você acredita. A gente não pode se transformar ou ser transformado pela reação ou ação dos outros, mas o que está dentro de nós, aquilo que nós acreditamos, tem poder para mudar o mundo. A Bíblia fala da fé pequena, a fé como um grão de mostarda. E se você for estudar esse texto, se você for estudar o grão de mostarda, é uma pequena semente. Uma pequena semente. E ela tem um significado de uma semente que transpassa as barreiras, que avança. Por exemplo, se você planta ela aqui e ela encontra dificuldade para nascer, ela não morre. Ela vai por baixo até encontrar um lugar que ela possa sair. Se você for em Lucas 17, você vai encontrar um texto dizendo que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. E você dirá a essa amoreira: saia daqui, vá para o mar, e ela vai. Aí você vai estudar, a amoreira é uma árvore que tem muitas raízes. E ele está falando de pecado.
que se você tiver a fé como um grão de mostarda, o seu pecado pode ser lançado no mar do esquecimento. Aí novamente, Mateus 17, ele fala de novo sobre o grão de mostarda, e ele fala: se tiveres fé, você dará a ordem a esse monte, saia daqui e vá para lá, e ele vai. E aí, se você for estudar novamente o que ele está querendo dizer com esse monte, com essa palavra, ele está dizendo assim, ó, ele está olhando para Sião, ele está olhando para Israel, ele está dizendo assim, ó, esse monte de lugar de intercessão e adoração contínua, se você tiver fé, você vai falar assim, ó, vá para lá, e ele vai, e nada poderá impossibilitar você, nada poderá ser uma barreira contra você. Ele está falando do reino de Deus, que ele pode ser propagado através da tua vida, através das nossas vidas, se nós tivermos fé. E por isso eu estou aqui, é por fé. O reino de Deus que se manifesta, ele pode ser propagado, porque é por fé. E essa pequena semente se torna muito grande, quer dizer, o reino de Deus, que às vezes é insignificante, é tão pequeno, é sem valor, mas ao germinar se torna algo precioso, valioso, muito grande. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Abra a tua Bíblia em Marcos 8, 22. Vamos ler junto? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos. Diga comigo: seus olhos foram abertos. Amém. E sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Até aí está ótimo. Falando desse cego, eu lembro dos milagres messiânicos. Eu só quero dar uma breve explicação para que a gente entre no texto. E os milagres messiânicos, basicamente eram 3 milagres que os rabinos antigos acreditavam que quando acontecesse em Israel, isso seria um sinal para todo o povo, para toda a nação, para a comunidade rabínica, para os fariseus e os sacerdotes, que o Messias veio. E eu sempre menciono esses 3, que um é a cura de um leproso, que em Israel nunca havia sido curado um leproso. Mas, pastor, na Bíblia tem cura de lepra. Sim, na Bíblia tem cura de lepra. São duas pessoas. Uma é Miriam, irmã de Moisés, e a outra cura do soldado Naamã. Porém não era em Israel. E eles acreditavam que quando acontecesse esse milagre seria um sinal. E biblicamente, quando esse sinal acontecesse, o fariseu, o sacerdote, eles eram obrigados a entregar a Deus um sacrifício, a celebrar a Deus por causa daquele milagre. Se você for ler o texto em que o leproso foi curado, ele estava tomado de lepra, e naquela época a lepra não tinha cura. E ele chega a Jesus: se quiserdes, pode me curar. E Jesus: sim, eu quero. E aquele homem foi curado. E aí Jesus fala para aquele homem assim: agora vá lá e apresenta-te aos sacerdotes. E isso é uma chave na Bíblia, para que quando nós lermos a Bíblia, a gente tenha um entendimento maior. Até aqui tudo bem? Tem um outro milagre messiânico, que era a cura de um endemoniado mudo. Eles acreditavam que quando um endemoniado mudo fosse liberto, a autoridade suprema foi liberada, foi vista. E o terceiro milagre era um cego de nascença. No cego de nascença, quando trazem o cego se apresenta a Jesus ali. Jesus, ele faz a mesma coisa que faz com esse cego de Marcos 8. Ele cospe. Só que eu quero dizer a vocês, não é a saliva que cura, é o poder de Jesus, amém? Ali foi um ato. Se você for estudar esse cego de nascença, ele não tinha essa parte ocular. Ele não tinha isso aqui, ó. Então Jesus foi obrigado a cuspir no barro.
E aí, ao cuspir no barro, ele pega e coloca aqui no cara. Amém? E ele está dizendo a nós, ele está dizendo a gente, que eu sou o único que pode refazer, eu sou o único que pode reconstruir, eu sou o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu sou o único que pode dar vista aos cegos, que pode dar vida àquele que não tem. Eu sou o único, porque eu sou o teu Criador, e Ele revela-te como Criador. Amém? Nesse cego, acontece a mesma coisa. Ele usa saliva. Se você ler Salmo 115, vai dizer lá: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não pode palpar, tem nariz, mas não consegue sentir cheiro, tem a boca, mas não consegue sair som. Ídolos. E se tornarão, Salmo 115:8, e se tornarão iguais a eles todos aqueles que os fazem, os acreditam, os que confiam neles, se tornarão iguais a eles. Então, a comunidade de Israel estava representando algo a qual eles estavam acreditando e vivendo debaixo de uma maldição. Ao sair de casa, sabe o que eles faziam com seus ídolos? Eles ungiam mais uma vez seus ídolos e falavam assim: ó, proteja a minha casa enquanto eu saio. Eles viviam debaixo de uma maldição. E aí o que Jesus faz com esse cego? Ele tira o cego do meio do povo e passa saliva nos olhos. Ele está ressignificando. Ele está dizendo assim: ó, vocês fazem isso com os ídolos, mas eles não veem, eles não ouvem, eles não podem fazer nada. Mas eu sim tenho poder para dar vista ao cego. Eu sim tenho autoridade para trazer de volta aquilo que foi roubado. Até aqui tudo bem? Lê comigo no versículo 24. Oito, 24, peraí, deixa eu me achar. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. E aí eu quero que você lê mais um texto comigo. Geralmente quando eu prego eu tento não ler, eu tento passar direto. Mas Gênesis 3, versículo 6 ao 9. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Até aqui tudo bem? E eu sempre me fiz essa pergunta. Eu fico, ai, por que esse homem vê homens como árvores, Senhor? Me explica. E aí eu volto para Gênesis. A primeira reação do homem quando peca, a primeira reação do homem foi sentir vergonha, timidez, perceber que estava nu. E ao perceber que estava nu, ele arranca a folha da figueira e se veste. E aí conta que ele ouve passos, e é o Senhor chegando. E quando o Senhor chega, o Senhor não o encontra. Ué, deixei ele aqui, não está aqui. Onde você está? E ele sai por detrás da árvore, como árvore, vestido como árvore. E Deus percebeu que alguma coisa havia acontecido, porque o próprio homem diz assim, ó: eu percebi que o Senhor estava vindo e corri para detrás das árvores, porque tive vergonha, porque eu estava nu.
E o Senhor pergunta: por que você sabe que está nu? Você comeu do fruto do conhecimento? E ele diz: foi a mulher que me deste. Vejo o homem andando como árvores. Isso tem um significado para nós. Essas folhas, ela faz separação da intimidade. O homem já não podia mais ser íntimo de Deus. Ele estava perto de Deus, mas não podia mais ser seu próximo, por causa do pecado. E quanto de nós temos vivido assim? A gente está aqui no meio, a gente faz parte da igreja, mas a gente não é igreja. A gente está no meio de ovelhas, mas ainda não fomos transformados em ovelhas. Eu quero que você note uma coisa no texto de Marcos 8. Eles estavam no meio do povo, e aí Jesus fala assim: cego, venha comigo, e sai do meio do povo. Ele vai para um lugar de intimidade. Até aqui tudo bem? Quando ele faz a primeira oração pelo cego, o cego vê. Ele vê homens como árvores que andam. Só que nesse lugar tinha algumas pessoas somente: Jesus, o cego e os discípulos. Se você for continuar o texto de Marcos, você vai ver: e Jesus pegou os discípulos, foram para o povoado de Cesareia. É Jesus e os discípulos. Isso me chocou hoje, porque eu não tinha observado isso na primeira vez. Então, quando o cego vê, ele está vendo pessoas que estavam perto de Jesus, que estavam caminhando com Jesus, porém ainda estavam fechadas, estavam embarreiradas na sua intimidade. Elas estavam perto de Jesus, mas não eram próximas de Jesus. Elas eram chamadas discípulos de Jesus, mas ainda não havia sido transformado no seu entendimento. Aquele cego está revelando que os próprios discípulos eram como aquele cego, que via Jesus em parte, só enxergava formas e movimentos. Diga comigo: formas e movimentos. Assim somos quando a nossa intimidade, ela é em parte, ela não é perfeita, ela não é genuína. A gente anda junto, mas não tem o mesmo sentimento. A gente caminha junto, mas a gente não chora pelo mesmo ideal, pelo mesmo prisma. E a Bíblia, ela fala sobre algo que há 6 coisas que o Senhor detesta, mas uma ele abomina. E qual é uma que abomina? É colocar o irmão contra o outro. É semear contenda entre irmãos. O que ele está dizendo? Que o Senhor abomina quando alguém quebra a intimidade do outro. O diabo, ele não aceita ser aquilo que o Senhor detesta. Ele quer ser aquilo que o Senhor abomina. Por isso, ele semeou na mulher, para que a mulher comesse e gerasse separação. Até aqui tudo bem? E por que eu estou mencionando isso, essa separação? Porque eu tive um sonho esses dias. Estava em propósito na igreja e tive um sonho. Nesse sonho nós estávamos com a igreja num lugar descampado, um lugar aberto de mato. E nesse lugar a gente tinha uma linha marcada, demarcada, e lá tinha uma outra linha assim demarcada, que era o lugar onde a gente devia chegar. E aí, quando deram a largada, eu peguei e corri, fui na frente. Bom corredor que sou, fui. Quando eu estou correndo, o pessoal, olhei para trás, tinha o pessoal que tinha ficado. Eles começaram a pegar umas pedras e tacar. Só que aquelas pedras pareciam um tiro, umas pedras grandes. E quando eu estava próximo à chegada, eu ganhei uma pedrada na coxa, meu irmão. Eu fui mancando assim, ó. Falei: meu Deus, para com essa brincadeira de mau gosto, pessoal. Vocês estão doidos. Ganhei uma pedrada e aquilo. A pedrada me acordou, acredita? Era tanta dor na perna, acho que eu estava com cãibra na hora de dormir. Aí eu acordei com aquela pedrada e fiquei preocupado, fui orar, não tive o total entendimento até chegar de noite. De noite nós fizemos uma ação na rua, lá próximo ao Igapó ali. Oramos e viramos a madrugada lá. Aí um homem da igreja chega em mim e fala assim: Jeff, deixa eu falar com você. Falei: fala comigo. Irmão, eu estava saindo com a minha filha, a gente estava indo a tal lugar, e a minha filha chegou e falou assim: papai, tem muitas pessoas que não gostam do Jeff.
Ô pai, o que tem, filha? Por quê? Aí ela fala, porque ele fala de Jesus. Aí ele olha, mas quem te falou isso? Aí ela, foi Jesus. Ele ficou chocado porque essa menina, ela tem 4 para 5 anos e ele não estava tocando em assunto nenhum. Ela do nada mencionou, e esse cara me menciona isso, e eu tinha acabado de ter o sonho, no mesmo dia eu tive o sonho. Aí eu entendi, eu tive um entendimento. Há uma disputa muito grande, as pessoas que se destacam são apedrejadas na igreja, e há um pecado muito comum no nosso meio, e que eu quero falar um pouco dele hoje. Esse pecado tem nome e é chamado feitiçaria. Fala comigo, feitiçaria. Feitiçaria não só é o ato de você fazer o feitiço, macumba e coisas do tipo. Feitiçaria é quando você tem algo sobre alguém ou com alguém, e aí você pega aquele mal, aquilo que você viu, aquilo que você não gostou, e partilha com outro. Aí você chega no irmão, você não sabe, o Jeff? Não me deu nada, que ele é um endemoniado. Eu não vi ele na cervejada. Eu não vi ele outro dia em tal lugar conversando com uma mulher. Ele não é casado. Não é homem de Deus nada, isso não me engana. Olha o jeito que ele fala chiando. Ele fala com R, ele fala errado. Olha lá a pronunciação dele. É igual aquele menino de favela. Aí a pessoa que tinha admiração com o Jeff, ela passa a não ter mais. E aí o Jeff chega para ministrar, ela faz assim, ó. Ela se fecha. Ela já não ouve mais com tanto ímpeto como ouvia antes. Por que ela não ouve? Porque você a enfeitiçou. E a Bíblia fala assim, ó: ai daqueles que levaram dos meus pequeninos a pecar. É melhor que amarre uma corda no pescoço e uma pedra na ponta e se jogue ao mar. Ai daqueles. E quanto de nós temos feito isso esses dias? A gente entrou na moda do ser verdadeiro, e a gente quer falar a verdade, a gente quer ter razão, né? Aí eu falo porque eu sou verdadeiro. Ei, verdade sem amor é mentira, é lança, é ferimento. Está falando verdade à toa você, só por falar. A palavra diz que o poder da vida e da morte está nas palavras. Está na palavra. Você tem tanto poder para abençoar ou para amaldiçoar alguém. Então, comece a pensar no que você fala. Comece a pensar no que você compartilha do outro. Porque talvez você esteja enfeitiçando as pessoas e não sabem. E aí não sabe porque o irmão desviou, não sabe porque o irmão anda fraco na fé, porque você tem compartilhado coisas que não é para compartilhar com ele. Sabedoria. Um pecado parecido, não ia falar, mas um pecado parecido com o de feitiçaria é o pecado da lascívia. Quantos já ouviram falar sobre a lascívia? A lascívia, vou tentar explicar. Imagina você chegou numa loja, aí nessa loja tem a vitrine, como toda loja tem, aí o manequim está vestido com uma roupa muito bonita e barata, e você gostou muito da roupa bonita e falou, eu vou comprar essa roupa. Aí você entra, chega lá e fala para atendente, quanto custa essa roupa? Aí a atendente fala, ela não custa nada, porque eu não estou vendendo. Mas como assim? Está ali na vitrine, você não está vendendo? Falou, a loja está falando aqui, está em promoção. Não entendi. Aí ela, não, só está ali só para expor, não para vender. A lascívia é isso, o pecado da lascívia. Você está expondo algo a alguém que você não tem desejo algum de dar ou de oferecer. E alguns erram dizendo que tem lascívia só mulher, mas homem também tem. Quer que eu te explique melhor? É quando a mulher se arruma, e ao se arrumar ela faz isso aqui, ó. Oh, esse botão aqui é uma miséria, hein? Arranca os botãozinhos para aparecer aquele negócio que tem aqui, entendeu? Estão entendendo, né? E aí, para aparecer esse negócio aqui, ela já está pensando em alguém que vai estar lá no tal lugar, e o irmão vai estar lá, então vou descer mais um. E desce por quê? E às vezes é casado, às vezes é namorado, às vezes ele está relacionando com alguém, mas ela está gerando no outro o desejo de ter, porque isso alimenta ela, o desejo de ser desejada,
ou de ser desejado, o homem faz isso. Já viu alguns homens, usam a bermuda lá, mas quando quer impactar alguém, puxa a bermudinha aqui. Misericórdia, irmão, não tem que puxar a bermudinha, deixa a bermuda do jeito que está. Entende? A mesma coisa do botão. Ele vê que a irmã vai estar lá e ele precisa enfeitiçar a irmã, né? Ele solta aqui o botão e solta o outro. Aí não dá, meu irmão. Aí não dá. Isso na Bíblia é chamado pecado de lascívia. É quando você gera no outro a vontade de ter aquilo que ele não pode ter. E quando a pessoa vem possuir, quando a pessoa ela vem comprar aquilo que você está oferecendo, você está dizendo: não, eu sou casada. Não, eu sou casado, irmã. Ei, aparta de mim, Satanás. É um erro que alguns têm, porque os seus olhos não foram santificados. Aí vê uma mulher bonita, o irmão fala: aparta de mim, Jezabel, pombagira. Ô irmão, toda mulher bonita é pombagira? Ou a pombagira está nos seus olhos? Aí a menina bonita vê um homem bonito: ô filho do Satanás! Ô, esse é o Satanás! Não, cara, é um homem bonito. E a gente, como igreja, a gente precisa aprender a diferenciar essas coisas: pecado e santidade. Como a gente olha, como a gente enxerga, como a gente vê, o que a gente fala. Não tem problema nenhum em ser bonito ou falar que a pessoa é bonita. Tem problema passar disso. A que a tua mente faz, a que tua mente imagina, aí tem problema. Então para de amaldiçoar as pessoas aí, valeu? Para de amaldiçoar. É bonito, vai fazer o quê? Qual o problema se tu é meio feio? Vai reclamar com o cara que criou. Tá entendendo? Aí eu encontro um monte de irmão ciumento. Chega um cara bonito, o cara tá olhando pra onde, mulher? A mulher: tô olhando pra nada. Não, tu tá olhando pra onde? A mesma coisa, mulher. Eu tenho mulher em casa, tá? Não que minha mulher seja ciumenta, não tanto. Já ganhou os beliscão aqui? A gente sabe como funciona esse negócio. Mas amor, o que está acontecendo? Não. A gente entende muito bem. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Até aqui tudo bem? Quando a menina me falou aquilo, em mim foi gerada uma paz. Quando o rapaz falou que a menina viu aquilo sobre mim, e eu falei: eu estou no caminho certo. Porque árvore que não dá fruto não ganha pedrada. Árvore que não dá fruto não é mencionada, não é vista, não é lembrada. Então, o motivo de você frutificar é quando as pessoas começam a falar o teu nome, seja por bem ou seja por mal. Só que eu tenho uma coisa com muita convicção dentro de mim, e o pecado gera isso na gente. A gente perde a identidade. E ao perder a identidade, a gente se veste com roupas que não são nossas. A gente cria uma barreira entre nós e Deus. E um problema que eu vejo é que a gente quer ser aquilo que o outro agrada sempre. A gente quer agradar todo mundo. E eu venho trazer paz ao teu coração. Você não nasceu para agradar todo mundo. Você nasceu para ser você. Você nasceu para ser aquilo que Deus te criou para ser. E talvez ser aquilo que Deus te criou para ser vai desagradar um monte de gente. Se você for estudar a história de Jesus, ele não foi um cara bonzinho, embora suas histórias foram maravilhosas. Só que ele foi uma pedrinha no sapato de muita gente. De muita gente. Os caras ficaram encucados com ele, ficavam em crise. Eles ficavam tão em crise que faziam um plano para matar esse homem. Já correu risco de morte por fazer a coisa certa? Já foi ameaçado, já foi caluniado. Mateus 5 diz que ele se agrada da morte dos santos. Ele se agrada quando injuriado, caluniado, perseguido por causa dele. Isso, para nós, deve ser como um consolo para a nossa fé, como um consolo para a nossa postura. Hoje em dia, eu encontro um monte de gente sendo vertical. Eles querem se igualar, eles querem ser legais, só que perderam o temor com a palavra, perderam o temor com o Senhor, perderam o temor por almas, por amor ao Evangelho.
E aí se tornaram comuns no meio da multidão. Você olha, ele é mais um. Não, Deus está querendo usar você com identidade própria, com aquilo que você tem. Ei, você se permite a ser usado da maneira que Ele te criou? Você se permite? Porque há uma autenticidade em você que Deus quer usar. Há algo em você que é verdadeiro e que Deus quer usar. Então, não se abata tanto assim. Ah, mas eu fiquei tão triste que eu descobri que a irmã está triste comigo. Oh, meu irmão, deixa ela ficar triste. Eu sempre falo isso, entre eu ficar sem dormir e você, que você fique, porque amanhã eu preciso trabalhar e meu trabalho é diferente. Meu trabalho é pesado. Tem uns caras desse tamanho assim que eu tenho que amassar de segunda, quarta e sexta, aí depois na terça e na quinta. E às vezes o sábado aqui, que tem uns irmãos aqui que é violento também, né? Então de segunda a sábado eu tenho que fazer força com alguns irmãos, porque é o meu trabalho. Então eu preciso dormir, meu querido. Eu preciso dormir, então durma. Durma. Se a tua vida está incomodando alguém, show. Mas o problema é só quando a nossa vida incomoda para o lado errado. É só quando incomoda o outro em outro aspecto. A gente não frutifica e só incomoda. Aí alguma coisa há de errado em você. Agora, se você frutifica, se a sua vida é uma bênção, mas ela incomoda, talvez você esteja indo no caminho certo. Amém? No verso 9 de Gênesis 3, Deus pergunta: onde está? Onde está você? Eu te pergunto, onde você está? Onde está você? Onde está você? Cadê você? E ele sai como árvore que anda, personificado, embarreirado. Onde está você? Deus, Ele vai vir te procurar no lugar onde Ele te deixou, ou no lugar onde Ele mandou você estar. E se você não estiver lá, isso será um problema. Você está onde Deus mandou estar? Onde você está? O diabo não aceita ser aquilo que Deus detesta. Ele quer ser aquilo que Deus abomina. Ele quer gerar divisão, de intimidade. Amém? A Bíblia fala de algo que separava o santo lugar do santo dos santos. E essa separação não era um muro, uma parede, era um véu. Diga comigo, um véu. Um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Se você for estudar, esse véu ele tinha aproximadamente 18 metros de comprimento. A espessura dele era uns 12 centímetros. 5 metros de altura. Era o véu. E todos os que estavam no santo lugar, quando olhavam para o santo dos santos, viam o quê? Formas e movimento. Porque era um véu fino. Às vezes eles podiam enxergar mais ou menos o que estava acontecendo lá. Eles podiam até ouvir. Alguns subsacerdotes colocavam no seu corpo um sino. Para entrar lá, eles entravam uma vez por ano. Só que todos os dias no templo, o incenso era queimado. Era o sacrifício das 9, o sacrifício das 3, era o sacrifício da hora sexta e o sacrifício da hora nona. Até aqui tudo bem? Vamos em Mateus 27, no verso 51. E aqui eu entro para o final dessa palavra. Eu reduzi ela porque hoje é uma noite de Santa Ceia, mas isso tem a ver com isso. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Até aí tudo bem. Jesus estava sendo crucificado. Se você ler versos antes, fala que a sua crucificação começou desde a hora sexta à hora nona, a hora que ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele dá mais um outro grito e morre.
E aí fala que o véu se rasgou. Se você for em alguns estudos, as pessoas dizem que o véu se rasgou porque houve um terremoto. Mas acabei de ler para você. Primeiro o véu se rasgou de cima a baixo. E se você for ver numa forma natural e física, seria mais fácil rasgar ele de baixo para cima, por causa da sua altura. Nesse exato momento, no templo estava funcionando tudo. Os sacrifícios, os holocaustos, estava tudo acontecendo. E o véu se rasga, o terremoto vem e fala que as rochas se quebram. E esse texto para mim é maravilhoso, porque talvez a intenção de Deus sempre foi que você fosse próximo dele. Só que precisaria um sacrifício perfeito, e Jesus foi esse sacrifício. Ele sacrificou a si mesmo, e quando fala que o véu se rasgou, está falando do corpo, está falando da crucificação, que o próprio Cristo se rasgou por amor da sua igreja, para que você pudesse fazer parte daquilo que Ele está fazendo, e o lugar de santidade de Deus não seria mais uma barreira para você, que agora você poderia entrar pelo novo e vivo caminho, e fazer parte daquilo em que Deus está fazendo. Deus abriu para mim e para você, porque a intenção de Deus é que você não veja mais formas e movimentos, é que você não veja mais parcialmente aquilo que Ele está querendo te mostrar, para que você não seja mais como os discípulos que estavam vestidos com vestes de figueira, para que você não seja mais como aquele cego que só via formas e movimentos. E aí fala que Jesus colocou a mão nos olhos daquele cego, e ele viu perfeitamente. Tudo que você precisa para viver uma vida profunda, uma vida de intimidade com Deus, é uma pequena experiência. E ela está a um passo de uma oração. Ela está a um passo de um dobrar de joelho, de um submeter-se, de um alinhamento. E você pode viver isso hoje. Você pode sair daqui, dessa igreja, dessa casa, deixando de ser observador e se tornando participante daquilo que Deus está fazendo. Porque nós estamos vivendo num mundo, nós estamos vivendo num tempo em que os profetas estão dizendo que de 2020 a 2023, 2024 será o tempo de maior colheita que já existiu, um tempo de maior conversão de almas que já existiu. Nota a sua igreja, nota esse lugar lindo, expandindo, crescendo. Nota que o evento foi feito menos de 2 meses, anunciado, só tem 6 ingressos para terminar. As pessoas estão sedentas. Nós, semana passada, fomos fazer uma ação evangelística no Zerão. Nem começamos, estávamos ligando a luz ainda, fazendo os negócios ainda. Vem um homem, ele vem descendo a escadaria, xingando um monte de gente lá. Eu fui ao encontro dele e falei assim: irmão. Aí ele falou: tem água aí? Eu falei: tem água aí. Mais uma vez a água. Vocês não sabem, ganhamos uma oferta de 2.000 águas dessa casa, e que matou a sede de uma multidão, numa parada LGBT. E aquilo ali foi um impacto, uma semente que saiu de vocês, e Deus vai retribuir isso. E mais uma vez eu ganhei uma oferta de 200 águas. Para 2.000 né, 10%, mas eu falei: amém, eu quero essas águas. E o primeiro cara do evento falou: tem uma água aí? Tem uma água preparada para você, ungida. Vem aqui. Levei ele até a água, peguei, dei água a ele. Ele: pô, tem outra? Eu: tenho outra? Tem outra. Bebeu umas 3 águas. Não sei por que ele estava com tanta sede assim. E eu conversei com ele e eu falei para ele assim: eu quero fazer algo por você diferente do que já fizeram. Eu quero orar por você diferente do que já oram, porque eu sei que é uma verdade no teu coração, e eu queria orar pela verdade que está no teu coração. Qual é a verdade que está no teu coração? Aí ele: mas essa oração precisa ser só por mim? Eu falei: não. Ele: então eu queria que orasse pela minha namorada. E outra: eu estou com raiva de Deus. Eu estou com raiva de Deus. Eu vim aqui, mas estou com raiva de Deus. E aí eu estou com raiva de Deus enquanto um povo de Deus, e que o povo de Deus me dá água. Ele já não estava mais entendendo nada. Eu fiz uma oração por aquele menino, e o evento começou. Ele não conseguiu sair de perto da gente. Ele ficou do início ao fim do evento.
Sabe o que ele fez? Ele falou: ai, pastor, vou lá em casa rapidinho, vou tomar um banho e volto. Olha como é que eu tô, sujão. Falei: vai sim. Ele foi em casa, tomou banho, fez a barba, voltou. Quando eu olhei, estava bonitinho, com a barbinha feita. Eu falei eu ri assim, abracei ele. Terminamos o evento, evangelizamos o máximo de gente possível. Fomos até xingados lá no dia. Mas se não for xingado também, não tem graça, né? O cara xingou, ninguém entendeu. Eu falei: amém, obrigado pelo xingamento. No final do evento, eu chamei esse menino na frente. Esse menino veio quebrantado. E eu falei: você é a semente desse dia, porque para Deus importa quando se converte, nos céus há uma festa. E o motivo de eu festejar também é porque você converteu sendo que outras pessoas haviam sido convertidas naquele dia. Sabe o que aquele menino fez? Ele foi até a igreja com a gente, ele cultuou com a gente. Ele viveu aquele momento, foi embora no culto de domingo, ele voltou, cultuou de novo, foi no apelo lá na frente. E o menino, visto pela sociedade talvez de uma forma ruim, porque a sua aparência às vezes não somava muito para esperar dele uma grande coisa. Mas se você não vê num pecador um homem de Deus, você não carrega a visão desse reino. Se você não vê no mendigo um empresário, um homem que pode frutificar e ser transformado, você talvez não carrega a essência desse reino. E o que Deus está dizendo para você: ei, você vê em parte, mas o véu se rasgou para que você veja face a face, para que você tenha uma experiência com Ele, e que essa experiência não só mude e transforme a tua vida, mas para que através da tua vida outras vidas sejam transformadas. Só que como indicar um caminho de transformação? Como você vai ditar uma rota para as pessoas? Ou você vai dizer: faça isso ou faça aquilo, se você mesmo não fez? Se você mesmo não acessou? Como dizer que você é um GPS de Deus na terra, se você não sabe pelo caminho que você está indo, se você não acessou esse lugar? O que eu quero dizer é que a barreira de separação foi rompida, e o que Deus está fazendo agora, Ele está te tornando parte, Ele está chamando você: venha, porque o véu se rasgou, aquilo que me separava de você foi rompido. Glorifica melhor a Ele. Se é para Ele, glorifica com salva de palmas, glorifica melhor a Ele. O mundo precisa ver. Ei, o mundo precisa ver. O mundo precisa ver. Hoje eu estava preparando a palavra, a menina entrou em contato comigo. Eu encontrei essa menina no café, a Viva Café Artesanal, lugar irado, bonito, vai um dia lá. Cheguei lá, eu peguei o violão, lá tem um violão, comecei a tocar, tava com o violão tocando. A menina parou do lado, a menina meio modelo, meio fashion. Aí eu parei de tocar o violão, fiquei com vergonha, né, dela. Aí sentei aqui para cantar, sou cantora. Aí mas eu só sei tocar música para Deus, moça. Não tem problema não, eu sei aquela: Espírito Santo é incrível quando me sinto, quando invade meu ser. Falei: essa daí eu acho que eu sei tocar. Peguei o violão de novo, comecei a tocar com aquela menina, comecei a tocar. Dei uma palavra para ela, fiz uma oração por ela. Através dela, ela chamou a dona da loja. Orei pela loja inteira, fizemos um culto na loja. Dei uma carta para ela, lê em casa. Hoje essa menina chegou e falou: tudo bem, o meu coração grita, eu preciso de Deus, eu preciso de uma igreja, porque o meu coração grita e eu não sei por que isso, mas eu sinto Deus perto, eu sinto que Deus está muito perto de mim, eu estou fazendo as coisas, estou vivendo, mas eu preciso entender isso, eu não estou entendendo isso, E eu falei para ela assim: não rejeite essa voz, porque essa voz está sendo produzida por Deus, esse chamado está sendo colocado por Deus, para que você entenda não somente o mundo à tua volta, mas entenda algo que está dentro de você, que pode somente ser revelado por alguém que te criou. Aí ela falou: eu quero isso, então eu marquei com ela, está marcada de ir na igreja. O mundo precisa ver, mas para que o mundo veja, você precisa acessar.
A transformação tem que ser vista em você. As pessoas têm que olhar para você e falar: meu Deus, que mulher é essa, Deus? Que homem é esse, Pai? As pessoas precisam ver o Evangelho vivo, encarnado em você. E como eles verão? Quando vocês saírem do santo lugar e entrar no santo dos santos e comer a comida que Deus está produzindo. Eles só verão assim quando aquilo que Deus está fazendo fizer parte da tua vida e você não conseguir mais viver sem isso. O mundo sente fome. O mundo sente fome. O mundo sente falta de esperança. E se a esperança não estiver em você, talvez você esteja seguindo o evangelho errado. Porque o evangelho de Cristo é a esperança. Ele é a esperança. Ele pode dizer para o pecador: ei, calma, Deus tem uma vida para você. Quantos acreditam nisso? Uma palavra pode mudar a vida de alguém. Você já disse a palavra para alguém? Você está na rua e aí você encontra uma pessoa no caminho e você fala assim: amado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma palavra. E essa pessoa, ela recebe a palavra e ela fala para você assim: eu ia me matar, quantas vezes eu já vivi isso, eu ia tirar minha vida hoje, e você vem me falar isso. E eu disse assim, alguns dizem assim, eu disse assim: Deus, se você existe, eu vou me matar, então não permita que eu me mate. E aí Deus vai lá e nos usa para dar uma palavra para essa pessoa dizendo: ei, eu te ouço, não se mate. É assim que Deus quer usar você, para interferir na vida das pessoas que estão indo para um destino de morte e trazê-las para um destino de vida, porque o evangelho vivo, real, está dentro de você. Só que ele precisa se manifestar. As pessoas precisam provar desse poder que você come, que você se alimenta, que é ministrado desse altar. Fica de pé no teu lugar. Eu estava num culto, um culto muito simples, porém com umas canções muito fortes. E esse culto dizia, a canção que nós cantávamos: o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu, usa minha vida como sacrifício, Deus. E aí a gente cantando muito alegre, cantando aquela música com a letra muito pesada, e Deus se manifesta e diz assim: ah, se fosse verdade as letras que vocês cantam, ah, se fosse verdade. E muitas vezes a gente diz que está com Deus, a gente levanta a mão dizendo que a gente é dele, mas quando ele precisa de você, ele não pode contar contigo. Quando ele precisa do teu dinheiro, do teu tempo, do teu sorriso, do teu abraço, da tua mãozinha para pegar a vassoura, você está ocupado demais, cheio de problemas para resolver. Deus não quer você parcialmente. Deus não quer você só entoando hinos e cantando louvores maravilhosos. Deus quer você por inteiro. Deus quer poder contar contigo. Há muito tempo eu disse que eu era mantido pela obra, até Deus se revelar para mim e dizer: eu não te levantei para ser mantido por esmolas, eu te levantei para manter a minha obra. Tudo muda quando a percepção muda, o entendimento muda. Nós mantemos a obra. Fui orar por uma mulher esses dias, uma senhora, seus 70 anos, e eu tenho muito temor quando vou orar por essas mulheres com mais de 30 anos de evangelho. Meu Deus, quem sou eu? Eu comecei a orar por essa mulher e Deus me dá uma visão. Nessa visão eu vi uma grande escuridão e uma lâmpadazinha acesa, e eu falava para essa mulher: Deus está me mostrando no meio da escuridão uma lâmpada acesa, e Deus está mandando eu te dizer: não ligue para a dor que você sente no corpo, mas se preocupe com essa lâmpada, para que ela se mantenha acesa. E essa lâmpada é a tua fé, é a tua adoração diante de mim.
Eu disse isso para essa mulher de 70 e poucos anos. Você sabe o que essa mulher me faz na frente, com dor nos ossos, nas juntas? Ela começa a quicar assim, ó. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E quicando, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Eu quero ser quando crescer. Porque Deus viu que a adoração dela estava viva. Ei, no meio dessa escuridão, no meio desse sistema mentiroso, como está a tua vida? Como está a tua adoração? Ela está acesa. Porque Deus vai vir buscar uma noiva, e essa noiva é chamada de sábia, que ouve as palavras do mestre, cumpre e faz. Ele virá buscar essa noiva que manteve a sua lamparina acesa. Ei, não importa o problema que você está vivendo, talvez ele seja um grande álibi para você não ser completo. Mantenha a tua adoração acesa. Mantenha a tua adoração acesa. Porque Deus fala assim, ó: se você for fiel a mim, faça provas, para ver se eu não abrirei as janelas do céu sobre a tua vida. Faça prova. Janela só pode abrir quem está dentro de casa. Faça prova, você é fiel. Faça prova. Mas cadê você? Você vai continuar sendo como esse cego, que vê parcialmente, que vê em parte. Você vai continuar como os discípulos que caminham ao lado do mestre, porém está vestido, ainda não se despiu de uma natureza adâmica, mundana. Deus me trouxe aqui para te falar: abra mão, abra mão, abra mão do que te impede de viver uma plenitude com Ele. Ele está te chamando à plenitude. Ele não quer 10% do teu bolso, Ele quer 100% da tua vida. Quantos querem isso? Quantos querem a causa desse evangelho? A causa desse evangelho te levantará de madrugada. A causa desse evangelho te levantará pela manhã, e você santificará o teu dia. E você entenderá que o teu dia é uma missão. Você não precisa estar na África. Você vai fazer missão do teu lado. Você vai cuidar dos sedentos que estão do teu lado. Você vai cuidar daqueles que sentem fome, que está do teu lado. Porque Deus vai abrir os seus olhos. E se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. É para isso que Deus está te chamando. Eu acordo e pergunto a Deus: qual é a missão que eu tenho hoje, Pai? Me permita vivê-la. Me permita entrar no teu dia. Me permita ouvir o que o Senhor está falando, a fazer o que o Senhor está fazendo. Já viu uma pessoa que vive em adoração? Ela não precisa de muito. Mas uma pessoa que não vive em adoração, ela chega até a igreja, o louvor canta 10 hinos, e ela não rompe, ela não consegue romper, porque não é algo veemente, não é algo que acontece. Agora, uma pessoa em adoração, ela chega aqui, e no primeiro acorde ela já está quebrantada. Sabe por quê? Porque conectou em algo que estava ligado o dia todo. Deus está falando isso para você. Ei, que seja o dia inteiro, a noite inteira, que seja para sempre. Porque Ele começou, e você precisa manter isso aceso. Não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama se apagar. Não deixa se apagar. Não deixa. Faça um teste, adora a Deus o dia inteiro e vem para o culto. Você vai ver. Você vai cantar mais alto do que o ministro de louvor. E ninguém vai entender você. É que o fogo está aceso continuamente em você. E ele inflama. Ele inflama. Ele inflama. Assim nós precisamos ser. Que a timidez precisa sair da nossa vida. A timidez precisa sair da nossa vida. E a timidez muitas das vezes é por conta dos pecados contínuos e constantes que a gente tem vivido, de coisas que a gente tem experimentado, se alimentado, e gera em nós timidez. E no momento ao qual você precisa ter uma atitude, veemência, intrepidez do Espírito Santo, você dá um passo atrás, porque o inimigo vem na tua cabeça, ele vem no teu ouvido e fala: você, pecadorzão, pecadora. E aí você acredita na palavra dele e não faz o que deve ser feito. E aí você vive uma vida que não afeta ninguém.
não afeta ninguém. Não faz sentido eu me encher de Deus, não faz sentido eu jejuar, não faz sentido eu me santificar e não abençoar ninguém. Isso é egoísmo. Deus quer te livrar do egoísmo hoje. Seja, acabou. Parcial não, observadores não. Agora nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Nós queremos fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Seja dar água por Londrina inteiro, seja dar abraço, seja orar de madrugada, nós queremos fazer parte. E se você acredita nisso, que através do sacrifício o véu se rasgou e a barreira que separava de Deus foi rompida e que um novo caminho foi aberto para que você vivesse essa plenitude, eu quero que você feche os olhos do teu lugar. Feche os olhos do teu lugar e diga: Deus, eu acredito nisso. E às vezes a minha falta de força, a minha falta de entendimento me impede de me achegar. Mas a tua palavra também é clara, que não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor nos amou primeiro. Por isso esta noite nós te pedimos em nome de Jesus, nos constranja com teu amor e nos tire da zona de conforto, nos tire da mentira, que possamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, que possamos salgar o mundo e compartilhar com o mundo as sementes de esperança que o Senhor tem compartilhado com a gente. Se você acredita nessa oração e decide viver completamente com Deus, entregar a tua vida na mão dele, dizer assim: eu sou teu e não tenho medo, Deus, mesmo que me peça os meus sonhos, mesmo que me peça tudo, eu te darei, porque acredito em você. Se você acredita nisso, levanta a tua mão. Eu acredito nisso, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Deixa a tua mão levantada, deixa a tua mão levantada, diga: eu não tenho medo, Deus, eu não tenho medo do que tu quer.